Em 2020, o principal, o doutor, nosso querido, tão conhecido, talvez não tão querido assim, mas tão conhecido, doutor Anthony Fauci, ele era quando o Trump falou sobre a origem do vírus da origem do vírus de laboratório, o doutor Anthony Fauci, vou ler a reportagem aqui da nossa querida CNN, Anthony Fauci acabou de esmagar a teoria de Donald Trump sobre as origens do coronavírus. CNN, aqui, Chris, o editor at large, né, o editor com liberdade, editor geral da CNN, Chris Cillizza, notícia de 5 de maio de 2020, tá ele aqui, ó. Há semanas, o presidente Donald Trump argumenta que o coronavírus não se originou na natureza, mas em um laboratório em Wuhan, na China. Olha isso, gente. Eu li o fact-check do Departamento de Estado de janeiro de 2021. Mas eu estou lendo uma reportagem de maio de 2020, onde o Donald Trump, há semanas, ou seja, antes de maio de 2020, abril de 2020, o Brasil estava começando a ter os seus primeiros casos. Há semanas, o presidente Donald Trump argumenta que o coronavírus não se originou na natureza, mas em um laboratório em Wuhan, na China. Ele disse no final de semana passada que tinha um alto grau de confiança que foi o que aconteceu, embora ele não tenha especificado por que se sentia assim. Ou seja, sem provas. E na noite de domingo, em uma prefeitura, né? É a tradução errada aqui. Sem máscara e sem provas. Sem provas. Em um town hall da Fox, ele ofereceu enigmaticamente, ele disse que alguma coisa aconteceu. Entra Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e talvez o médico mais proeminente do mundo no momento. Vamos chegar lá. Em uma entrevista à National Geographic postada na noite de segunda-feira, Fauci foi definitivo sobre as origens do vírus, que na época tinha matado pouca gente ainda. Se você olhar para a evolução do vírus em morcego e o que está lá fora, agora, a evidência científica está muito, muito fortemente inclinada a isso. Não poderia ter sido artificialmente ou deliberadamente manipulado. Tudo sobre a evolução gradual ao longo do tempo fortemente indica que este vírus evoluiu na natureza e depois saltou de espécie. Palavras da CNN, o médico mais proeminente do mundo foi definitivo sobre as origens do vírus. Agora, antes de jogarmos o jogo, ele disse, lembre-se disso, apenas uma dessas duas pessoas, isso é genial, isso é o jornalismo de hoje em dia, pelo amor de Deus, prestem atenção, porque isso é muito, muito fantástico. Como envelheceu mal. Agora, antes de jogarmos o jogo do disse-me disse, lembre-se disso, apenas uma dessas pessoas é um especialista em doenças infecciosas de renome mundial. Pum! Argumento da autoridade, toma aí, cala a boca. Cala a boca. Em suma, a visão de Fauci sobre a origem, isso é o editor-geral da CNN. Em suma, a visão de Fauci sobre a origem da doença é muito mais importante do que a opinião de Trump sobre de onde veio. Especialmente porque, fora de Trump e seu círculo interno imediato, a maioria das pessoas em posição de saber são muito, muito céticas em relação à narrativa do Trump de que o vírus saiu de laboratório, seja acidentalmente ou propositalmente. Como a comunidade de inteligência, que em um comunicado na semana passada via o escritório do diretor de inteligência nacional, diz o seguinte: a comunidade de inteligência também concorda com amplo consenso científico de que o vírus Covid-19 não foi feito pelo homem ou geneticamente modificado. E pelo amor de Deus, um dia é um módulo do meu curso, mas a gente precisa falar sobre o aparelhamento, tanto do Departamento de Estado, quanto da comunidade de inteligência. E como os nossos parceiros de inteligência na Five Eyes, achamos improvável que tenha sido um acidente. Aí eles falaram, até o secretário de Trump falou a respeito, e a reportagem continua, depois vocês procurem a reportagem vocês mesmos, mas eu queria chamar a atenção para como envelheceu mal a reportagem de maio, 5 de maio, ou seja, citando semanas antes, ou seja, meados de abril, talvez, início de abril, sobre como o Trump via o vírus. No entanto, eu quero contrastar com essa outra notícia, essa agora de 2 de junho, semana passada. Fauci foi avisado de que o Covid-19 poderia ter sido projetado. Mostram os e-mails vazados do Fauci. O pessoal chamou de Fauci Leaks, eu até estou usando a hashtag aqui, mas o termo leaks
o vazamento não necessariamente denota um vazamento ilegal. A lei que o Marcelo se refere é o FOIA, que é a lei de transparência, a lei de acesso à informação, que todo cidadão americano tem direito a solicitar essas informações de qualquer dado público. E o que aconteceu foi que, na semana passada, o BuzzFeed, junto com o Washington Post, os dois solicitaram, já tinham solicitado antes, mas os dois divulgaram os e-mails do Dr. Fauci que eles tinham recebido, e a gente vai falar aqui um pouco sobre esses e-mails, mas uma coisa muito curiosa, porque a gente estava vendo aqui o Fauci falando sobre as origens do vírus, mas, mais do que isso, eu quero colocar aqui, peraí, a gente tem um e-mail de fevereiro de 2020, repare, eu estou falando que em maio o Dr. Anthony Fauci sentou o pau nessa teoria, mas em fevereiro de 2020, o Dr. Anthony Fauci, eu quero ler aqui a reportagem do New York Post, dizendo assim: o Dr. Anthony Fauci foi avisado de que o coronavírus possivelmente tinha sido projetado e parecia estar levando os relatos sobre ele a sério. Ao mesmo tempo, ele estava minimizando publicamente a noção de que o vírus estava sendo criado em laboratório de acordo com os seus e-mails. Enquanto isso, Fauci, maior especialista da América em doenças infecciosas, também recebeu um agradecimento pessoal por apoiar a teoria de origem natural do chefe da organização sem fins lucrativos, que usou um subsídio de 3,4 milhões de dólares para financiar a pesquisa no laboratório chinês suspeito de criar o vírus, mostram os e-mails. Em 31 de janeiro de 2020, 31 de janeiro de 2020, 20, não 2021, mais de 2 meses antes da Organização Mundial de Saúde caracterizar o Covid-19 como uma pandemia, Fauci enviou um e-mail para o pesquisador de vírus dos Estados Unidos, Christian Anderson, e Sir Jeremy Farrar, que dirige uma instituição de caridade global de saúde na Grã-Bretanha. Fauci encaminhou-lhes uma cópia de um artigo da revista Science intitulado Mineração de genomas de coronavírus em busca de pistas de origem do surto. E-mail do Fauci. Isso acabou de sair hoje. Você pode ter visto isso. Caso contrário, é de interesse para a discussão atual, escreveu Fauci. Anderson, que dirige o laboratório, escreveu de volta: o problema é que as nossas análises filogenéticas não são capazes de responder se as sequências são incomuns em resíduos individuais, exceto se estiverem completamente erradas. As características incomuns do vírus constituem uma parte realmente pequena do genoma. Então é preciso olhar bem de perto todas as sequências para ver se algumas das características potencialmente parecem ser engenheiradas. Anderson também observou que ele e outros acham que o genoma é inconsistente com as expectativas. Olha isso. O cara está dizendo para o Fauci. Acham o genoma inconsistente com as expectativas de teoria da evolução. Mas ainda há mais análises a serem feitas. Apenas 2 dias depois, em 2 de fevereiro de 2020, Farrar enviou um breve e-mail para Fauci e outras autoridades de saúde dos Estados Unidos, na qual ele pediu uma teleconferência mais tarde para discutir uma resposta ao anúncio do presidente da OMS. Farrar então acrescentou: enquanto isso, e um link para um artigo do site Zero Hedge com o título Coronavirus Contains HIV Insertions. Stoking Fears over Artificially Created Bioweapon. Coronavírus contém inserções do vírus HIV, gerando medos sobre um vírus, sobre uma arma, uma bioarma criada oficialmente, criada artificialmente. A gente está falando de fevereiro de 2020, e-mails do Dr. Fauci. Fauci respondeu esse e-mail encaminhando a cadeia de e-mail para o Dr. Francis Collins, diretor do Instituto Nacional de Saúde, e perguntando: você tem um minuto para uma ligação rápida? Ou seja, ele ligou, ele é o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, e ligou para o diretor nacional do Instituto de Saúde, que eu não sei se hierarquicamente está acima dele, mas é do instituto no qual ele está embaixo, né? Então, teoricamente, sim. Em um e-mail de 16 de abril de 2020 para Fauci e outras autoridades de saúde dos Estados Unidos, Collins enviou um link para um relatório do Media 8 sobre uma discussão sobre o programa Hannity na Fox News, o programa que eles estavam tratando como malucos. O e-mail de Collins tinha um assunto: conspiração ganha impulso, mas o conteúdo estava apagado, fica em negrito, porque apesar da lei de liberdade de informações, certos trechos são considerados confidenciais e aí são apagados. Fauci respondeu o e-mail do Collins, mas tudo que ele escreveu também está apagado. Enquanto isso, 2 dias depois de Collins enviar seu e-mail, Fauci recebeu uma mensagem de quem?
Peter Daszak, o zoólogo e presidente da EcoHealth Alliance. O e-mail do Peter Daszak, que o Marcelo explicou quem é em detalhes e o papel dele nesse processo, falou: eu só queria fazer um agradecimento pessoal em nome da nossa equipe e colaboradores. Isso é muito inacreditável. Por se levantar publicamente e afirmar que a evidência científica apoia uma origem natural para a Covid de um tratamento que apoia a origem natural para a Covid-19 e um transbordamento de morcego para humano, não a liberação no laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan. Escreveu Daszak em 18 de abril de 2020. Ou seja, em abril de 2020 o Fauci já estava desmentindo o Trump. Do meu ponto de vista, os seus comentários são corajosos e vindo da sua voz confiável, e isso envelheceu muito mal, ajudarão a dissipar os mitos que estão surgindo em torno da origem do vírus. No dia seguinte, o Fauci respondeu: muito obrigado pela sua gentil nota. No ano passado, o Wall Street Journal relatou que a EcoHealth usou sua doação do Instituto do Dr. Anthony Fauci para estudar coronavírus em morcegos chineses e enviou ao laboratório de Wuhan $598 mil, 133 por ano de 2014 a 2018 e $866 mil em 2019. A doação, 5 anos depois, foi renovada por um total de $3,7 milhões em 2019. Você estava correto no teu número, Marcelo? Mas foi cancelada em abril de 2020 sob o presidente Donald Trump, alegando que a pesquisa não estava alinhada com as metas de programas e prioridades da agência. Dá para vocês acreditarem nesse tipo de coisa? O que dizer de uma coisa dessas? O que dizer? E as agências de fact-checking, todas proibindo a discussão. Ou seja, enquanto o Dr. Anthony Fauci publicamente esmagava a teoria do Donald Trump, segundo a CNN dizia, só a opinião do Dr. Anthony Fauci interessa. Enquanto isso acontecia, o Dr. Anthony Fauci estava trocando e-mails com seu chefe, com todo mundo, e recebendo um agradecimento do Peter Daszak, que foi esse agente tão importante que a gente explicou nesse processo. Mas tem mais e-mail do Dr. Anthony Fauci.